Opiniões fortes. Boas festas, bem-vindos a mais um momento de entrevistas desta quadra festiva, Natal, fim de ano, aqui na TVR, Televisão Independente de Cabo Verde. Recebo para esta edição especial de Opiniões Fortes dois comentadores residentes da TVR, Carlos Monteiro, que está connosco na rúbrica Opiniões Fortes, e também Nuías Silva, ele também uma das vozes de Opiniões Fortes. Cumprimento os dois, boas festas. Boas festas. Tiveram já agora um bom Natal? Sim, sim, sim. Muito bem. Elencamos para esta Opiniões Fortes 4 temas. Começamos naturalmente pelo ano das eleições. 2016 foi um ano de 3 eleições em Cabo Verde. Tivemos as legislativas, autárquicas e presidenciais. Pergunto qual de vocês quererá começar pelo tema eleições. Poderá ser o meu colega. Portanto, não ia sugerir que seja o Carlos Monteiro. Carlos Monteiro é deputado da Nação, portanto as pessoas estão aqui na qualidade de individualidade, não em representação do partido, mas são efetivamente deputados da Nação, um pelo MPD, outro pelo PAICV. Carlos Monteiro, o ano das eleições, as eleições legislativas, as eleições presidenciais e também as autárquicas, como é que o MPD, como é que o Carlos Monteiro avalia este ano das eleições? Sabemos que tem a vitória, poderá dizer que foi um ano extraordinário, mas as análises não se fazem apenas pelas vitórias. Como é que faz o balanço de 2016? Antes de mais, boas festas a todos. Queria cumprimentar o meu colega Nuías Silva, também o diretor Alírio da TVR, e congratular-me com este programa que para nós é de uma extrema importância haver espaços desse tipo que permita de dissenso e o contraditório na sociedade, para que o povo seja sempre bem informado e ouvir de todas as partes. Este programa, que é Opiniões Fortes, tem participantes, personalidades da política, personalidades da religião e de todos os setores sociais, pelo que é com muito bons olhos que nós vemos esse programa e daremos o nosso apoio para que continue em frente e que seja mais forte para o ano 2017. Obrigado. Quanto às eleições, foi um ano de 3 vitórias para o MPD. Nós, entretanto, recebemos essa vitória com muita humildade e sentido de responsabilidade, porque não foi fácil ganhar essas eleições. O povo do Cabo Verde mostrou muita maturidade em conseguir fazer a mudança no país. Já foi feita 2 mudanças em Cabo Verde, o que não é muito prática no nosso continente, e Cabo Verde está de parabéns por pacificamente alternar os governos e os partidos que conduzem os destinos do país. Portanto, foi uma vitória retumbante do MPD e o que, como já tinha dito, acarreta a responsabilidade. Mas para nós, tudo isto só tem sentido se realmente conseguimos traduzir esta vitória em melhores condições de vida para os cabo-verdianos. Acredita que terá o MPD condições, enquanto governo de Cabo Verde e também nas autarquias, para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Olha, repara, o país está muito difícil, como sabe. O MPD está a governar há coisa de mais ou menos 7 meses, desde abril, não é? Houve uma mudança depois de uma governação de 15 anos e o país tem as contas que é público, os déficits, as dívidas e o desemprego, a criminalidade. Há muito desafio a ser vencido. Mas acreditamos que com a confiança, a mudança sempre também traz, só por si já traz uma grande confiança ao país, e acreditamos que nós, juntamente também com a oposição, que os tempos que vão vir serão melhores. A confiança do povo já terão. Já voltaremos consigo. Nuías Silva, como é que vê este 2016 em termos de resultado para o vosso partido? Muito obrigado. Antes de mais, boas festas a todos, e aproveito também a oportunidade para cumprimentar o meu colega Carlos Monteiro e desejar-lhe
continuação de festas felizes e um ano 2017 próspero, extensivo também a todo o pessoal da TIVER. E neste particular de 2016, convém realçar que, de facto, 2016 foi um ano de todas as eleições. Tivemos eleições legislativas, eleições autárquicas e eleições presidenciais. A primeira grande conclusão em termos do ano político que se pode tirar dessas eleições é que realizou-se mais uma vez em Cabo Verde a democracia. E isto é muito importante. Nós somos considerados um país que exemplo no nosso continente em termos de transição democrática, mas depois de próprio exercício e consolidação dessa democracia, precisamente porque nós realizamos os princípios da democracia. Quer dizer, quando se governa, governa-se com os pressupostos do respeito pela lei, pela Constituição e pela oposição, mas também respeitamos as eleições, os resultados e a alternância democrática. Desde logo devemos naturalizar as alternâncias democráticas. O MPD ganhou e bem as eleições legislativas, as eleições autárquicas e um candidato apoiado pelo Movimento para a Democracia viu-se eleito para um segundo mandato como Presidente da República. Nada mais natural e salutar se analisássemos apenas essa perspectiva da realização da democracia, de que uns ganham e outros perdem. Mas devemos analisar o ano político de 2016, em termos do ano de todas as eleições, numa outra perspectiva. Dos ganhos e das perdas para o país, para Cabo Verde, não só para os partidos políticos que saem vencedor, ou do partido que sai derrotado, neste caso o PAICV, que humildemente aceita a condição que o povo lhe confere de oposição e tentará, de forma democrática e altruísta, exercer esta mesma condição, porque a oposição também faz parte da governação num país democrático. Mas a dimensão que eu gostaria de introduzir é a dimensão de que será que não é a altura de olharmos para o nosso Código Eleitoral e debruçarmos aprofundadamente se o país beneficia em ter 3 eleições no mesmo ano, concentrando, digamos, todas as atenções do Estado, dos principais atores que decidem as bases da nossa vivência do dia a dia, no processo eleitoral e quase que paralisando o país. De facto, penso que é chegada a hora, após esses anos todos de país democrático, com experiências em processos eleitorais, vermos se não existirá mecanismos de distanciamento das eleições de forma que não calhem todos no mesmo ano, ou, se tiver que ser, por que não repensar aquilo que nos outros países fazem, a possibilidade de juntar uma ou outra eleição e poder realizá-lo de uma única vez. No caso de juntar, quais seriam? No caso de juntar, o PAICV já tinha iniciado esse debate, inclusive propôs que se fizesse um debate entre os partidos políticos e os diversos atores. Obviamente, vejo que o que poderia ser mais aproximável seria as eleições legislativas e provavelmente as eleições presidenciais ou as autárquicas e as presidenciais. Provavelmente. Nas eleições presidenciais já há um mecanismo introduzido para distanciá-lo das eleições legislativas. Não podem ocorrer antes de 6 meses uma das outras. Mas esse ciclo de eleições que tivemos agora, voltaremos a tê-lo daqui a alguns anos. 20 anos. Exato, daqui a 20 anos. Mas o essencial não é isto. O essencial é discutir o nosso sistema eleitoral para que possamos ter um sistema eleitoral que se adeque à nossa realidade e à nossa condição, também em termos de despesas que podemos realizar com o processo eleitoral, porque o país não ganha com 3 eleições no mesmo ano. Só uma observação. As eleições presidenciais são de cariz marcadamente independente. Perfeito. Autárquicas e legislativas. Cariz partidário. Partidário ou também independente no caso das autárquicas. Exatamente. Não seria mais viável, até para distanciar as presidenciais,
que o mandato do governo fosse, por exemplo, reduzido de 5 para 4 anos e pôr em pé de igualdade com as eleições para as câmaras municipais. Pergunto isto porque o primeiro-ministro, o candidato a primeiro-ministro, é quase sempre líder dos partidos e está naturalmente nas campanhas autárquicas. Exatamente. Eu acho que nós temos, é essa questão que eu suscito aqui de um balanço do ano político de 2016, quando consideramos o ano de todas as eleições, de facto impele-nos a essa reflexão sobre o nosso sistema eleitoral e sobre o nosso sistema de governo também. As duas coisas estão intimamente ligadas. Obviamente, por exemplo, nós temos um conceito um bocadinho errado de que o candidato que existe um candidato a primeiro-ministro. Na verdade, não há candidatos a primeiro-ministro. Os presidentes, diz... Exato. A prática depois acaba por confirmar de que existe. Sim. Mas, em termos de legislação, não há. Há candidatos a deputados, os deputados são eleitos e depois o partido mais votado indica ao Parlamento um nome a primeiro-ministro. E vai indicar o líder do partido. Indica sempre. Não vai indicar outra pessoa da periferia do partido. Perfeitamente. Em Cabo Verde tem acontecido sempre serem os líderes. Não só em Cabo Verde, praticamente dos partidos. Em todas as democracias é assim. Há democracias em que não é tanto assim, mas isso são para outros balanços. Mas aqui em Cabo Verde a prática tem sido... Desde 91, pelo menos. Exatamente. Assim. Mas em termos de balanço ainda do ano, eu gostaria de analisar de que há uma concentração efetiva de poder no movimento para a democracia, uma hegemonia do poder. Obviamente o MPD ganhou essas eleições de forma legítima, não é esta a questão. O que interessa-nos discutir e aprofundar mais à frente, em outros momentos, é, de facto, se a hegemonia do poder, tal qual ela se configura, é benéfica para o país. E temos assistido a alguns episódios que mostram de que, de facto, há riscos elevadíssimos para a nossa democracia em termos de retrocesso dos ganhos até aqui, quando há uma hegemonia do poder e não há um equilíbrio do poder. Já vamos aos riscos. Carlos Monteiro, estará de acordo com o Nuías quando ele sugere, por exemplo, repensar aqui o ciclo das eleições? Estou de acordo quando ele fala na revisão do Código Eleitoral. Não tanto por essa questão de termos 3 anos, tivemos 3 eleições este ano, não é? Que foi uma situação atípica, foi a primeira vez que aconteceu, julgo eu. Não será por aí, porque a próxima repetição deste fenómeno será daqui a 20 anos, não é? Espero estarmos todos cá para assistir. Mas o problema, eu acho que a revisão do Código Eleitoral passaria por o quê? Primeiro, na questão da logística eleitoral. Repara, nós ainda estamos com uma logística um bocado arcaica no que concerne, por exemplo, ao recenseamento. Por exemplo, se o Estado consegue encontrar o cidadão, por exemplo, para ir à tropa, por que é que não encontra o cidadão para ir votar? Se o Estado consegue encontrar o cidadão para pagar imposto, por que é que não encontra o cidadão para ir votar? Ou seja, o recenseamento terá que passar a ser uma coisa automática, acabar com essas filas para o recenseamento, pessoas que não ficam fora dos cadernos, etc. O caminho que será também para isso, o outro caminho para modernizar o nosso processo eleitoral seria mais tecnologia de informação no processo eleitoral, a caminhar pelo voto eletrónico, etc. Mas para tudo isto acontecer, teremos que ter transparência, ou seja, teremos que trabalhar para termos para o sistema dar confiança. Ou seja, neste momento temos um caso que é o seguinte: nós temos a CNE, que é portanto, quem manda no processo eleitoral, mas temos toda uma logística eleitoral, que é a DGAP, que pertence que está ao comando do governo, que esteja em vigor, não é? Na nossa opinião, no meu entendimento, porque aqui estou a falar no meu entendimento, tanto a logística como a logística eleitoral, a DGAP, devia estar sob a alçada da CNE. Ou seja, a gestão da própria DGAP devia ser... Agora, o governo passaria os meios e recursos, obviamente, para a CNE. Aí, o governo ou a Assembleia? Não. Porque a CNE é um órgão externo da Assembleia. A CNE é um órgão externo da Assembleia, mas o DGAP é um órgão gerido pelo governo. Percebeu? No atual figurino. Exatamente. Mas havendo eventualmente mudança e passando para a alçada da CNE... Defendo que o DGAP devia passar para a alçada da CNE. Daí o governo terá que passar os recursos, os meios para a CNE.
não é? Então, nesse sentido, haveria mais transparência, porque é um órgão, como Externo. bem disse, externo da Assembleia, que tem lá todos os partidos que indicam as pessoas que estão lá, é um órgão mais, digamos, plural, geria todo esse processo. Aí daria toda uma dinâmica de haver mais transparência, podíamos caminhar para questões do recenseamento e teria mais força nessa questão do recenseamento, mais força para a questão do voto eletrónico, etc. Mas achas que o voto eletrónico em Cabo Verde é uma coisa fazível já? Como? O voto eletrónico é uma coisa aplicável? E tecnicamente, julgo que sim. Mesmo com cotelos sem energia? Não, mas pode ser faseado. O voto eletrónico pode-se, por exemplo, pôr nas cidades e faseadamente ir para as periferias. Pode-se começar com testes com pilotos, não é? Muito bem. Nuias, falava em riscos de governação. Que riscos são estes? Sim, eu já lá vou, mas eu não me sentiria... Quero apanhar aqui um bocadinho... Exato, quero apanhar um bocadinho Certo. aí a deixada pelo meu colega e aprofundar um bocadinho mais. Eu acho que, sim, estou de acordo, há necessidade de uma revisão e uma discussão com a sociedade civil sobre o nosso sistema eleitoral e sistema de governo de forma mais ampla. Desde logo, sem tabus, indo a todos os assuntos, inclusive a própria redimensão do nosso Parlamento e de fixação, por exemplo, de ministérios e essas coisas em termos da lei magna, impedindo assim com que haja custos sempre que há alteração de um governo ou de outro, há mudanças de nome apenas de forma, como é que eu posso dizer, apenas de retórica mas trazendo consigo uma série de custos. Existem países como a Inglaterra e outros onde essas questões estão completamente balizadas e resolvidas. E não é isso que favorece ou diminui a governação. Mas a reforma, no sentido mais amplo, por exemplo, não a questão é execuível do voto eletrónico em Cabo Verde, é execuível, mas tinha que passar por um processo de experiência até se encontrar um modelo adequado à nossa realidade e à nossa condição de país com uma larga diáspora. E obviamente que o voto eletrónico poderia fazer-nos ganhar várias etapas aqui, mas é preciso experiência, é preciso um acumular de conhecimento para se chegar à efetivação. Nenhum país introduziu o voto eletrónico de forma direta, mas há uma dimensão aqui importante, a obrigatoriedade do voto. Defende o voto obrigatório? Eu defendo o voto obrigatório porque... Apenas para combater a abstenção? Não, para combater a abstenção, mas para combater eventualmente a fraude, a compra de consciência. Nota que uma das questões que foi falado muito este ano, quer por um partido, quer por outro, é o escudo de que havia ameaças ou corrupção eleitoral em termos de compras de consciência. E eu que estou na política, obviamente não gostaria que o meu país sucessivamente falasse desses males e tendo antídotos ou remédios para os combater, que neste caso seria, por exemplo, o voto obrigatório, fazendo com que nenhum cidadão venda, digamos, o seu bilhete de identidade ou o seu documento para exercer esse direito, porque teria penalizações caso não exercesse esse documento. Mas estou completamente de acordo e o PAICV levou uma proposta de reforma ampla do Código Eleitoral que não passou, com institucionalização, por exemplo, da CINIAC, que seria uma autoridade onde o recenseamento passaria a ser recenseamento automático. Não faz sentido, de facto, em Cabo Verde, termos o modelo de recenseamento que nós temos. Nós temos sistemas extremamente robustos hoje em dia, que podemos capturar todas as pessoas que estão com capacidade eleitoral ativa, cruzando as diversas bases de dados que nós temos, dos registros civil e de identificação. Mas eu não estarei de acordo, por exemplo, com a junção sobre a capa da CNE de todas as competências a nível do processo eleitoral. São competências distintas que nunca deverão ser misturadas. Uma das competências da DEGAP, podemos não concordar com o modelo, e aqui o governo tem toda a liberdade de poder mexer no modelo, que é a logística eleitoral. O processo, não interfere no processo eleitoral, interfere apenas na logística eleitoral. Criação das condições para que as urnas possam abrir a horas, para que haja boletins de voto, para que haja a distribuição desses mesmos materiais, etc, etc. Outra coisa é a instância CNE, que é uma instância que decide
sobre o processo eleitoral. E aqui eu iria um bocadinho mais além. Nós deveríamos institucionalizar a CNE como o Tribunal Eleitoral, com competências de decisão em termos de tribunal, de julgar os processos com a celeridade. Este assunto dá tema para uma outra opiniões forte em coletivo. Fala-me agora dos tais riscos que indicava um bocadinho. Exato. Os riscos da concentração excessiva do poder na mesma pessoa ou, neste caso, no mesmo partido, é o risco de a tentativa de exercer esse poder com o exercício absolutista do poder. E há esse risco. Nós assistimos desde 20 de março... Há sinais, eu vou apontar alguns desses sinais. Nós assistimos desde 20 de março, e aqui o meu colega Carlos estará de acordo em parte e provavelmente noutra parte não, mas o que interessa aqui não é o PAICV nem o MPD. Eu não defendo o exercício absolutista do poder nem no PAICV nem no MPD. Quer dizer, mas o povo é que decide. E o povo é que decide, sim, mas o povo também precisa de esclarecimentos. É por isso que o povo... Mas o povo decide sempre bem. O que eu estou a dizer é que as pessoas devem ter a noção do equilíbrio do exercício do poder. Porque, nota, por exemplo, nós temos o Parlamento, olha, esse incidente que aconteceu e que podemos analisar mais à frente, o incidente no Parlamento, com a aprovação da ordem do dia e do Orçamento de Estado, acumulação de Presidente da República em substituição, com as funções de deputado que são incompatíveis em termos da Constituição, nós devíamos ter uma instância independente que garantisse a guardiã da Constituição. Mas não há. Não há porque o Presidente da República acabou por promulgar. Não há o Supremo, sem nenhum tipo Tribunal Constitucional. Exatamente, mas é aqui. Mas vai ficar à mercê de que o partido político ou o cidadão comum, neste caso, o Alírio ou outra pessoa qualquer, suscite essa fiscalização sucessiva. Quando, num regime, num equilíbrio de poder, o Presidente da República teria essa função de equilibrar este poder. E nós não sentimos esse equilíbrio do poder. Mas assim, o PSCV já tornou claro que vai pedir a fiscalização sucessiva. Se o Tribunal Constitucional considerar que não há ilegalidade, tudo fica normal, o povo fica devidamente esclarecido e não há dúvidas. O problema é que num país democrático e transparente não pode haver dúvidas sobre a legalidade ou não. Porquê? Mas em democracia haverá sempre dúvida porque uns e outros nunca estarão de acordo. Não, mas por isso é que existem instâncias. O Presidente da República, já solicitou por muito menos que o Tribunal Constitucional pronunciasse sobre determinada norma. Aqui a questão não é se o Presidente tem dúvidas ou não, ou fundadas dúvidas. Aqui trata-se de uma declaração para a nação. Ou então, ele teria que vir para a comunicação, porque um dos princípios constitucionais também do Presidente da República é dirigir-se à nação. Tinha que se dirigir à nação e tranquilizar a nação, porque a nação não é feita só do verde. Também há o amarelo, o azul, o laranja e os incolores. E a independente. Exatamente. Os incolores que eu estou... E quer dizer, a nação é uma nação diversa, múltipla. E o Presidente da República é presidente dessa nação diversa e múltipla. Eu sou uma pessoa que respeita muito o Presidente da República, é o meu Presidente da República, é o Presidente da República de todos nós, é uma pessoa competentíssima dentro da sua área, mas aqui não está a competência técnica, aqui está a necessidade de aclarar a população. Há esse risco e esse é mais um exemplo desse risco. Se tivéssemos tempos, poderíamos aprofundar muito bem essa questão, mas em jeito de conclusão e balanço fica essa questão para ser discutido num futuro próximo. Tranquilo. Eu presumo que o Carlos quererá fazer aqui qualquer coisinha, um tipo de acréscimo ou de clarificação. Não, portanto, acho que até o meu colega adiantou, porque acho que esse tema íamos discutir num próximo ponto, não é? Mas a questão que se põe, essa tal instância que disse muito bem, é o Tribunal Constitucional. É que caberá avaliar da decisão. Então, foi o Presidente da República que promulgou. O meu colega aqui estava a falar de perigos para a governação, mas eu recordo aqui que Cabo Verde nós já vivemos no passado outros medos. Nós vivemos o medo da coabitação. Repare, não é?
quando o PICV esteve vários anos no poder, depois vê entrar um presidente de cor diferente, todo mundo, o que se temeu na sociedade é os problemas que podia advir da coabitação e mostrou que não houve qualquer problema. Portanto, o que interessa num país é ter instituições fortes. Cabo Verde deve trabalhar para instituições fortes. Havendo instituições fortes, tribunais fortes, todas as instituições fortes, o povo saberá escolher que governo e que autarquia quer. O povo é que decidirá se quer da mesma cor ou não. Diz-me uma coisa, no caso do PICV, vai agora pedir a fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional, presumo seja, Sim. e se o Tribunal Constitucional considerar que há ilegalidade? O Tribunal Constitucional é soberano, tem as suas funções próprias, terá que se depois se agir em conformidade conforme manda a lei, mas é por isso que está lá o Tribunal. Porém, não sei se há vários... Vamos entrar em questões técnicas, não é? Nós, que eu saiba, nós aqui é jurista, portanto, há questões técnicas que os juristas saberão dar da sua opinião. Você lembra que quando há 2 juristas, há 10 opiniões, não é? Portanto, não vamos entrar, nós estamos a avaliar a questão política. A questão política que se avalia aqui é o quê? Repare, ainda hoje houve um artigo do jurista, que é jurista, ele sim é técnico, pode pronunciar neste tema, do Geraldo Almeida, que disse, que esteve a explicar, que esteve a dizer que o Presidente da República esteve bem, até porque esteve a analisar as consequências da não promulgação. Ou seja, houve um incidente sim, reconheço que está um incidente a pairar, os juristas é que dimirão juridicamente onde é que está a razão, não é? Porém, imaginemos que o Presidente tivesse vetado ou mandado para a fiscalização preventiva, não é? E os custos que teria... Não, preventivo. O Presidente era preventivo. O sucessiva é depois de promulgado. Mas repara, o Presidente da República não mandou para a fiscalização preventiva, mas, porém, deixou muito claro que ele escreveu na rede social que pediu várias e consultorias jurídicas. Ele pediu terá precavido... Sim, o Presidente da República só promulgou a lei após ter pedido várias consultorias jurídicas. O Luís introduziu aqui um dado interessante que queria que tu observasses, que era a comunicação do PR à nação. Ele não fez isso, na verdade. Tivesse feito, nós estaríamos mais tranquilos agora. O PR? Sim. Por exemplo, a comunicação oficial. Acho que ele comunicou. Não, repare, vamos cá Ele fez um anúncio de que teria promulgado. Ainda hoje vi portanto, o vice-presidente, o deputado Rui Semedo, é vice-presidente do PCV, não é? Primeiro da Comissão Política sei que é. A dizer que terá referido de uma forma meio, digamos, como é que eu uso o termo? Estranheza. Da questão da comunicação do Presidente da República através da rede social, do Facebook. Nós estamos a viver novos tempos. Nós estamos a viver... A rede social hoje tem um peso social que tem. O Presidente da República, quando faz uma mensagem no Facebook, não é uma mensagem à toa, é uma mensagem do Presidente da República. À nação. É uma mensagem... O que ele escreve no Facebook dele, os jornalistas vão lá aproveitar e fazem notícia, e o Presidente da República tem essa consciência que o que ele escreve lá tem responsabilidade. Não é? E o Presidente da República, quando escreve lá, tem essa percepção que quem está a escrever no Facebook é o Presidente da República. Okay. Em Portugal também temos o atual Presidente, também escreve muitas coisas no Facebook dele. E o Facebook hoje é um canal de comunicação, mas alguém minimizou esse meio que o Presidente da República utilizou, mas para mim... O Presidente da República deu satisfação à nação, dessa forma. Só um pormenor aqui. 30 segundos. 30 segundos. Facebook não é um meio oficial de comunicação à nação. Estou de acordo. Por isso é que o Presidente não se limita a mandar a mensagem de fim do ano ou de Natal no Facebook, mas utiliza um canal de espectro amplo para atingir o máximo de pessoas possível. Okay. Tivesse feito uma comunicação oficial via rádio estaríamos mais tranquilos. Provavelmente estaríamos mais tranquilos porque compreenderíamos as dimensões analisadas e os motivos da promulgação. Agora, nota o risco enorme que está aqui, Dr. Alírio, e aqui eu peço-lhe até que veja connosco. Nota o risco. O PICV vai solicitar a fiscalização sucessiva. Certo. O Presidente da República tinha a possibilidade de eliminar
todas e quaisquer dúvidas, solicitando a fiscalização preventiva com celeridade, urgente, com caráter de urgência. Não fez. Corre um risco, que é, se o tribunal tem duas opções, ou decide está correto, está ilegal, ou está ilegal. Se estiver ilegal, veja a situação em que nós entramos, quando ele tinha um instrumento, que é um instrumento válido, que está à sua disposição, que é para ser utilizado, que é o de fiscalização preventiva. São essas pequenas questões de tentativa de exercício de poder absolutista, deixando que aqueles que não estiverem de acordo, que impugnem ou que tentem o maior aclaramento, não é correto, no meu ponto de vista. É apenas essa dimensão. Avancemos para um outro tópico desta avaliação. Já antecipámos um bocado o tema 2, que era o Parlamento, precisamente, e este incidente da aprovação da Ordem dos Trabalhos da sessão de novembro estaria aqui também para ser avaliado. Mas eu quero colocar a seguinte pergunta, começo agora por Nuías, porque o Carlos começou a primeira vez. A substituição do Presidente da República em missões no estrangeiro justifica, a prática tem sido, quando o PR ausenta, ainda que seja por 2 horas, o Presidente da Assembleia o substituir oficialmente. Mas justifica, na verdade, que seja assim? Coloca a questão muito bem colocada. Mas a minha resposta irá ser dividida em 2 partes. A primeira dimensão. O que é que existe em termos da lei e da prática e que deve ser observada? E, em segunda questão, o que é que seria desejável? Obviamente, a primeira questão, eu não tenho dúvidas nenhuma, enquanto cidadão cabo-verdiano, atento aos meandros da Constituição, mas, sobretudo, porque há pareceres muito claros do constitucionalista Vladimir Brito, que veio claramente expressar a sua opinião no jornal A Nação, tirando eventuais dúvidas que pudessem pairar no ar de que a leitura do artigo 131 da Constituição da República deve ser uma leitura direta e sem cis. Isso quer dizer que, quando o Presidente da República ausenta ou está impedido temporariamente, o Presidente da Assembleia Nacional substitui automaticamente... Perde a função de deputado. Substitui automaticamente o Presidente da República, passando a exercer as funções de Presidente da República interino. A condição da interinidade do Presidente da Assembleia nas funções de Presidente da República é incompatível com as funções de deputado da nação. Quer dizer que as duas coisas não podem ser exercidas ao mesmo tempo, em simultâneo. O que aconteceu foi que o Presidente da Assembleia, devidamente comunicado da ausência do Presidente da República em missão oficial no estrangeiro, deveria respeitar aquilo que a nossa Constituição diz ipsis verbis. Não presidir o ato da sessão do Orçamento do Estado, reservar-se a condição de Presidente substituto interino, ainda que não concordasse com a extensão daquilo que está na nossa Constituição. Pronto, e aqui passo para uma segunda dimensão, certo, que é, de facto, eu considero que nós precisamos de ver para a nossa Constituição, e uma das questões que precisamos de ver é essa questão. Poderá não fazer sentido esta imposição, mas é preciso primeiro... Neste momento está na lei. Está na lei, deve ser observado. De acordo. Agora, a minha pergunta é, faz sentido, ainda que esteja na lei, faz sentido? Não, se estiver na lei faz sempre sentido. Porque nós, enquanto... Não, clarifiquemos aqui as coisas. A lei impõe que o Presidente da Assembleia suspenda funções quando o PR está fora. Exatamente. Isto é uma coisa, está na lei. Está na lei. Agora, a minha pergunta é, e estou aqui a lançar a pergunta para o debate, perfeito, até para ver se, numa eventual revisão, este assunto pode ser corrigido eventualmente. Exatamente. Faz sentido que o Presidente da Assembleia seja Presidente interino quando o PR está no estrangeiro, também em missão oficial com o PR? É isso que eu estou a dizer. Numa eventual revisão da Constituição, isso seria um dos aspectos que eu acho que poderia ser pacífico. Certo. A introdução de mecanismos diferenciadores em termos de ausência do Presidente da República. Quer dizer, não considerar uma ausência
que estrangeiro. uma ausência no estrangeiro, tendo em conta a evolução tecnológica que hoje em dia temos e que pode permitir o Presidente da República exercer normalmente as suas funções. Até despachar. Exato, despachar e tudo. E, sobretudo, com a nossa Lei de Modernização Administrativa, onde considera que todo e qualquer ato tramitado de forma eletrónica tem a mesma validade de que um ato em papel, Certo. poderá não fazer sentido. Mas isso são... Tem que passar para a revisão Exato, primeiro. isso tem que passar para a revisão. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Constituição é clara, os constitucionalistas, considerados pai da nossa Constituição, Dr. Vladimir Brito e outros, são claros. Com esta Constituição, o Presidente da Assembleia Nacional da República não poderia ter feito aquilo que fez. E, ainda que tivesse uma outra leitura, as instituições como o Presidente da Assembleia Nacional, Primeiro-Ministro e Presidente da República têm um dever, um direito, que é o direito ao recaudo. Quando tem dúvidas, deve-se preservar a instituição. Se tivesse dúvida, mesmo assim, deveria preservar a instituição e depois despoletar esse debate. É simplesmente essa questão, e aqui paira-se no ar muitas coisas. Se eu estaria de acordo ou não, eu já dei a minha opinião, eu tinha total abertura para que houvesse uma revisão, porque com as tecnologias que temos hoje, com os meios que temos hoje, poderá não fazer sentido. Okay. Mas, na atual... Está a basear-se na lei. Na lei, exato. Carlos Monteiro, sobre o mesmo assunto. Como eu disse há pouco, os assuntos jurídicos são complexos. Os juristas mesmo que dizem, havendo 2 juristas, há 10 opiniões. Portanto, partindo do pressuposto... Não, sem ofensa. Eles mesmo que dizem, os juristas mesmo que dizem. Portanto, não estando claro... Agora, eu vou fazer aqui o meu exercício partindo do pressuposto que o Presidente não devia estar lá, que devia estar suspenso. Ok, mas eu pergunto, cá faço outras perguntas. Eu vou responder com outras perguntas. Pode fazer pergunta e responder. Sim, sim. Primeira pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte. Nós temos uma comissão permanente da Assembleia, que faz parte o vice-presidente do PICV, que é o Dr. Rui Semedo, que teve esse conhecimento da ausência do Presidente, porque ele é que assina, aliás, ele é que toma nota, ele é que toma conhecimento, ele é um membro da comissão permanente. Ele teve esse conhecimento. Na segunda-feira, esteve lá. Na segunda-feira, na terça-feira, e não levantou nenhuma questão e deixou terminar os 2 dias de debate e veio levantar essa questão no final do debate. Aí eu pergunto, a oposição não tem direito, não tem o dever de fiscalizar? Ou qual seria a intenção, então, da oposição a deixar as coisas rolarem e só 2 dias depois virem se pronunciar? Primeira grande questão que eu ponho, porquê que o PICV, tendo esse conhecimento, não levantou a questão logo no primeiro dia? Segunda questão, partindo do pressuposto que devia haver essa substituição, caberá agora ao Tribunal Constitucional pronunciar-se. Era isso. Ao 13 de janeiro, pela primeira vez, vai ser celebrado com um ato solene a nível do Parlamento. Não estou a recordar como é que foi a nível das votações. Já agora, os 2 me informarão, por favor. Ainda estamos com o Nuí sempre na primeira parte. Faz sentido, pergunto sempre desta forma, faz sentido que o 13 de janeiro seja também celebrado no Parlamento? Eu acho que quando a alma não é pouca, tudo faz sentido. Eu acho que faz sentido comemorar 13 de janeiro com toda a dignidade, assim como faria sentido comemorar outras datas marcantes da nossa história, por exemplo, com toda a dignidade. Eu estou a falar de outras datas, da data da abertura política, porque 13 de janeiro é a data da realização das eleições. Estariam outras datas de outras grandes personalidades cabo-verdianas que, por uma questão de equilíbrio e de bom senso, não convém aqui estar a partidarizar ou a ditar os nomes. O que interessa agora analisar aqui é o 13 de janeiro. E que fique claro, 13 de janeiro é uma data extremamente importante para os cabo-verdianos.
extremamente importante inclusive para o nosso continente, para o continente africano, porque estávamos a falar de um processo de abertura de vários países do nosso continente à democracia. E Cabo Verde, com 13 de janeiro, passou a ser considerado um exemplo de transição democrática. Daí que 13 de janeiro é indelevelmente uma data importante para todos os cabo-verdianos. O que não podemos fazer, e nem deve ser admitido, é a pessoalização ou a partidarização de uma data de todos. Quer dizer, 13 de janeiro não é do MPD, não é do PAICV, é dos cabo-verdianos, porque mas quem ainda acha que há essa tendência há essa tendência, e nós assistimos assistimos no Parlamento, por exemplo, nesse debate, uma tentativa de pessoalização do 13 de janeiro. Mas o que nós não concordamos com a forma como a data de 13 de janeiro foi introduzida é que essa questão devia ser uma questão de uma discussão serena e ampla e não em contraposição ao 5 de julho. Quer dizer, a tentativa e a justificação de muitos dos deputados do Movimento para a Democracia, não é o caso, por acaso, do Dr. Carlos, porque não ouvi intervenção neste sentido, mas de alguns deputados, que posso aqui até citar o nome, se for caso disto, era de 13 de janeiro igualar-se a 5 de julho. São duas coisas completamente diferentes. Nós não podemos igualar aquilo que não tem a mesma base. Não é comparável aquilo que não parte da mesma base. 5 de julho, para os cabo-verdianos, é uma data mor, é sui generis, é o princípio de tudo. A independência do país é o arranque do país no contexto das nações. Enquanto país livre e independente, livre em termos de colonização, independente no sentido de poder traçar o seu rumo ao desenvolvimento. Hoje, 40 anos envolvidos desta gesta, todos somos unânimes. Valeu a pena a independência. 13 de janeiro foi também uma data marcante. Nota que 13 de janeiro tem uma grande responsabilidade do PAICV ao iniciar o processo de abertura política em 90, num diálogo com os movimentos que existiam na altura, que sequer ainda estavam institucionalizados, para que houvesse um processo de abertura político. Não estou a querer dizer que o Movimento para a Democracia não tem uma importância também indelével nesta data, mas o que não se pode negar é que o PAICV contribuiu de forma construtiva para que houvesse o 13 de janeiro, e 13 de janeiro também era o PAICV. Daí que para nós é pacífico e nós estamos resolvidos com a história. Cabe a outra parte resolver-se com outra parte da história. Nós estamos resolvidos com a história. 13 de janeiro para nós há partes é importante. desavindas nesse processo. Exato. 13 de janeiro é importante, mas são datas incomparáveis. Já agora, votaram a favor da proposta? Não, votamos contra, porque o modus operandi e a justificação e a narrativa para se introduzir o 13 de janeiro, porque já havia um consenso de datas entre os dois partidos na legislatura anterior que se fixou várias datas e havia já forma, o 13 de janeiro vinha sendo comemorado sobre a superintendência da Presidência da República e o 5 de julho sobre a superintendência do Governo e do Parlamento. Quer dizer, e achamos que devia haver uma maior discussão para se poder alterar compromissos que vinham de trás. Deixe-me ouvir o Carlos Monteiro este capítulo. Neste aspecto concordo e obviamente discordo em algumas coisas do meu São de partidos diferentes também. Não é doutor, como disseste há pouco. Desculpa. Quero-me despromover, estou a brincar. Não. Estou a brincar. Somos colegas até nisso. Sim, pois. Não, são todos engenheiros, é verdade. Eu estou de acordo que o 3 de janeiro é do PAICV. Também do PAICV, porque é de todos os cabo-verdianos. E até o seu colega João Varela que disse que foi o PAICV que marcou essa data das eleições, ou seja, foi o falecido presidente Aristides Pereira que marcou essa data, que era do PAICV, que marcou essa data das eleições, 3 de janeiro. Portanto, foi o PAICV que escolheu essa data. Portanto, só para lhe dizer que o PAICV, o 3 de janeiro, sim senhor, é do PAICV. Agora, é de todos. Também é do PAICV, ou seja, de todos. Agora, discordo retumbantemente da data mor quando fala.
quando fala aqui de 5 de julho, data morte. Eu discordo rotumbantemente. Porquê? Eu vou explicar. Olha, repara, vamos por exemplos com países da nossa referência. Portugal. Portugal tomou independência de Espanha em mil qualquer coisa, não tinha data de decor. Há muitos anos. Portugal era Espanha. Foi Dom Afonso Henriques. Península Ibérica. Não é. Mas Portugal não comemora no Parlamento a sua independência. Comemora a data da Revolução que representa a democracia, a liberdade. Porque o 5 de julho trouxe autodeterminação ao povo de Cabo Verde, mas cooptou muita liberdade a muitos cabo-verdianos. Muitos cabo-verdianos sofreram, infelizmente, durante o Partido Único. Portanto, e depois a independência não é uma fatalidade. Cabo Verde podia não ser independente. Há pensadores que pensam, por exemplo, Cabo Verde podia ter uma autonomia como Açores e Madeira, por exemplo. Hoje, se calhar, até estaríamos na zona autónoma e havia até algum dinheiro da CE que entrava cá, não é? Portanto, há muitos pensadores que defendem isto. Açores fez isto, Madeira fez isto. Açores hoje podia ser independente, Madeira podia ser, Cabo Verde também, mas Cabo Verde optou pela independência. São países, são regiões. Não, mas o povo da Madeira tem uma identidade, podia lutar como nação, lutar como nação, não é? E também dos Açores, como Cabo Verde. Mas nós optamos pela independência. Mas o que se comemora num país é a liberdade das pessoas. Por exemplo, agora eu vou dar um outro exemplo, com os Estados Unidos da América. É 4 de julho. Estados Unidos comemora a data de independência. Mas que é 4 de julho até um dia antes de Cabo Verde, para a ironia do destino. Mas Estados Unidos fez uma independência completa. Ou seja, a Constituição que tem nos Estados Unidos é a Constituição que prevalece há 200 anos atrás. Não há revisões. Não, há algumas emendas que se faz. Houve emendas na Constituição dos Estados Unidos. Houve emendas, lá dizem emendas, não é? Ou seja, portanto, a data maior importante de um país é a data onde todo cidadão é livre para escolher, para ter a religião, o credo, o pensamento, falar à vontade. Essa é a data mais importante para um país. O 5 de julho sozinho não deu. Foi incompleta, infelizmente. Podia ter dado as duas coisas, mas não deu. Por isso que, por considerarmos também o 5 de julho importante, que, infelizmente, por Cabo Verde ter tido essa história, é que agora Cabo Verde passa a ter 2 datas a comemorar no Parlamento, que é as 2 datas que completam a liberdade do povo cabo-verdiano, percebeu? Portanto, que há um complemento entre as 2 datas, não há discórdia. Sem dúvida. Não é isso? Exatamente. Agora, há uma discordância total e absoluta. Até eu acho que se existe da parte do governo esta dúvida da importância de 5 de julho, obviamente 41 anos depois da independência, praticamente, já estamos a entrar em 2017. 42 anos, aliás, já estamos com 41. É difícil revisitar um tema que é muito caro para os cabo-verdianos e para os lutadores da idiosincrasia cabo-verdiana, de autonomia de Cabo Verde versus independência de Cabo Verde. Eu acho que aqueles que lutaram para a independência de Cabo Verde fizeram bem. Nada melhor do que o povo das ilhas decidir o destino ao povo das ilhas, e isso é que representa a independência. Mas, se dúvidas houvesse, deveria então haver um referendo sobre qual é a data maior da coisa. Mas para nós, a data maior é 5 de julho. 13 de julho também, 13 de janeiro também é importante. Opiniões livres, opiniões divergentes. Opiniões livres, opiniões fortes, de verdade. Em janeiro, seguramente, poderemos ter a ocasião de mais uma edição especial para falarmos do 13 e do 20 de janeiro, e depois também do 5 de julho. Eu gostaria de introduzir aqui o tema TACV, começo agora com Carlos Monteiro. Tem-se falado muito da TACV, que praticamente não descola. Estes dias está no chão por causa da bruma seca. Há um cenário de privatização, há várias incógnitas neste momento. Praticamente também não se comunica sobre a TACV, ninguém sabe o que está a passar dentro da empresa. Falemos da privatização ou do fecho da falência da TACV? A TACV é uma das heranças pesadas que este governo encontrou, mas a situação da TACV não é de agora. A TACV há muitos anos que está
numa situação difícil, mesmo antes deste governo que acabou de sair. Há 15 anos atrás também o TACV estava quase igual, estava ligeiramente melhor do que agora, não é? Mas também o governo do PCV teve 15 anos e não conseguiu fazer nada ou melhorar a empresa. E os números são públicos, que é dito pelo governo, e o peso do TACV representa uma sangria muito grande no Tesouro do Estado, e Cabo Verde, e temos pressões da comunidade internacional que os nossos grupo de apoio, que nos quer apoiar, que nos pressiona de que se na própria Europa não se subsidia companhias falidas, como é que em Cabo Verde, com o dinheiro que recebemos de apoio da Europa, vamos subsidiar companhias falidas? A TACV é uma empresa falida? Pelos dados que são públicos, considera-se tecnicamente falida, como lhe disse também, esta é uma questão técnica, gestão técnica, mas o que é público é que a TACV está nessa questão, custa, pelos números que deram, 10 mil contos para a por dia. privatização ou para o fecho? 10 mil contos por dia ao erário público. Caminhamos para a privatização ou para o fecho de TACV? A solução que já tem falado, penso eu que também já é público, é que o governo está a trabalhar com prazo máximo, julgo eu, que não deve ultrapassar fevereiro ou março deste ano já, daqui 2 meses, falamos já daqui 2 meses, que aponta para cenários, primeiro, em dividir em TACV em outras empresas, em que um seria uma empresa de manutenção, para apoiar uma empresa que seria autónoma, para a manutenção de aviões, seria um TACV que ocuparia também dos voos nacionais, e havia um TACV internacional. Para cada uma dessas seriam 3 empresas independentes, não é? E mais enxutas, eventualmente passaria por alguma redução do pessoal, passaria por isto, e teriam mercados certos. Por exemplo, o TACV Manutenção faria a manutenção dos voos nacionais, e também veríamos o mercado africano para que essa empresa de manutenção seja viável, não é? E haveria uma empresa a tomar conta dos voos nacionais, e esse enorme mercado internacional teríamos também que arranjar parcerias. Mas o que o Governo diz é que está tudo bem tratado e que muito brevemente teremos os resultados. Esse cenário de 3 empresas era viável, não é isso? São cenários, são visões, e o que importa para a TACV é resolver o problema da TACV, e é bem dos trabalhadores da TACV e é bem de Cabo Verde. Mas nós pensamos de forma diferente. O governo tem feito muita política rasa com situações de TACV. O governo do PACV, quando entrou em 2001, herdou vários dossiês extremamente difíceis, mas não se escudou sobre a dificuldade encontrada nesses dossiês, mitigando a resolução desses problemas. Foi eleito, tinha sido eleito para resolver os problemas do país, e as contas estariam feitas no caso do MPD. Quem não se lembra da situação da Eletra, que teve de ser resgatada e depois entrado num processo de reestruturação até se chegar hoje. Hoje em dia, a Eletra não representa, em termos de risco fiscal ou orçamental, para Cabo Verde, e começa a dar resultados positivos e numa situação bastante confortável junto da banca. A TACV tem problemas. O PACV não conseguiu resolver os problemas da TACV. Isto é verdade, é líquido. Agora, o que o atual governo, não se pode omitir é de dialogar, e disse muito bem, comunicar de forma verdadeira a situação da TACV, mas sobretudo numa perspectiva de quem quer o melhor para a TACV. Parece-me que este governo, a solução que tem em cima da mesa é a liquidação deste TACV. Mas é uma liquidação onde você não liquida a empresa, mas você obriga essa empresa a liquidar. Por que é que eu digo isto? Toda a comunicação, já viu qual é toda a comunicação dos deputados do MPD, do governo, sobre a TACV? São puras inverdades, que transferem 10 mil contos, dias, para a TACV. Isso é impensável
é a maior mentira que este país já assistiu nos últimos tempos. O Governo, nem o Tesouro Público, não transfere 10 mil contos dia para os TACV, que mostrem a prova de que transferem 10 mil contos dias para a TACV. Mas isso afugenta eventuais interessados. Essa comunicação negativista sobre a TACV é prejudicial. E o Governo aqui peca em toda a linha. O Governo devia se conter no recato. O TACV é um problema, sim. PAICV não conseguiu resolver o problema, mas o Governo devia-se reservar ao recato, porque não tem as mesmas responsabilidades do que a oposição ou que outra instituição nesse caso em concreto. Dialogar com a empresa, analisar a empresa, dialogar com os parceiros e encontrar as soluções. E não estar constantemente a denegrir a imagem da própria TACV na opinião pública. Porque acha que isso iria atrair eventuais interessados na privatização? Não. Acha que isso iria valorizar o ativo TACV? Não. Mas acha que isso não é um risco reputacional para a TACV? Claro, obviamente. Ninguém que tem um bem e quer vendê-lo começa a difamar esse bem. O marketing é ao contrário. O marketing diz ao contrário. Você deve promover esse bem. Daqui que eu acho o Governo não tem solução para a TACV. O Governo está obrigado, e que sejamos claros, pelo Grupo de Apoio Orçamental GAO, liderado por Luxemburgo, Banco Mundial e FMI, a tomar uma decisão sob a pena de não contar com os apoios orçamentais desse grupo até fevereiro. Meus senhores, até fevereiro vocês têm que mudar uma decisão de TACV. Ou fazem o que nós estamos a pedir, através de 12 estudos, liquidação faseada da empresa, quer dizer, este governo a colocar em causa a soberania do povo das ilhas, decidir o destino do povo das ilhas. Ou, então, o governo arranja uma solução de um parceiro. Parece-me que com as posições da oposição, que rapidamente percebeu essa intenção e tem colocado esta questão na opinião pública, o governo evoluiu no seu pensamento e congratulamos com essa evolução no pensamento. E equaciona uma reestruturação da empresa que pode passar. Nós não opomos a nenhum tipo de reestruturação. Se o governo acha que o melhor é dividir a empresa em várias outras empresas, mas continuamos com o símbolo da independência de Cabo Verde, que é a TACV. Aliás, aproveito para dar os parabéns à TACV, porque hoje comemora 58 anos enquanto instituição. Uma instituição, antes da nossa independência, já ligava as ilhas ao resto do mundo. Daí que eu acho que deve haver uma solução e o PAICV estará do lado daqueles que defendem que a TACV tem solução, só que este governo poderá não saber qual é a melhor solução para os TACV. Carlos Monteiro, há solução para a TACV? Eu acabei de, há bocado, apontar cenários que, ao que tudo indica, serão já postos em prática meados de fevereiro ou Mas há ou não o cenário da liquidação? Eu acabei de indicar. Porém, acabei de indicar o cenário. Isto é que é repara, não, eu disse os cenários que eu até saber para ser dividido, etc. Não vou cá repetir outra vez. Mas repara, o Nuías introduziu uma parte que está a dizer que é decisão. Denigrir. O Nuías, meu colega Nuías, caro colega, caríssimo colega, fala em denigrir a imagem da TACV. Denigrir a imagem da TACV mais do que o arresto feito na Holanda, não sei o que mais é que é possível. Que a vergonha nacional que o país passou. Repare, nenhum investidor, o PAICV tem essa retórica de que este governo estará a denigrir a imagem da TACV. Nenhum investidor é cego. É cego. O investidor não vem com cantadas, com retóricas de jornais, o que se fala. Os investidores estudam as empresas antes de meter o dinheiro. Percebeu? Portanto, esta retórica que o PCV a dizer, que o governo, ao dizer publicamente os problemas da TACV, que denigra a imagem, que tira valor da TACV, é uma retórica apenas semântica da política, repare. E mais do que aconteceu na Holanda, denigrar a imagem, este governo não será capaz de fazer. E o caminho, como eu falei há pouco, são esses os cenários. E
é preciso recursos para indemnizar os eventuais trabalhadores que possam ter que sair da TACV. Haverá? Fala-se em 500. Penso eu, 500, o TACV nem tem 500 colaboradores. Para já, está a ver como é que a oposição atira faz franco atirador. Já ouvi dizer que tinha 800, o TACV tem né? 400 e tal colaboradores, não chega a 500. Quantas pessoas terá a TACV já agora? É 480 e tal, o número que eu tenho, mas não chega a 500, pronto. E repare, percebeu? No certo jornal, há pouco tempo, avançava em 120. Como? No jornal avançava em 120. Quem é que avançou? 120, No jornal. 300, já se avançaram vários números. Ok, tudo bem. Repare, nós, o que é preciso é resolver o problema da TACV, ou seja, repare, o governo que saiu teve 15 anos e não resolveu. Este governo já está há 7 meses. Poderá vir resolver o problema da TACV em 9 meses. Em 9 meses, ou 9 meses, 10 meses. Porém, o meu colega cá, ao lado, o Nuías, o que eu respeito, já está a dizer que este governo está a tentar resolver por causa da pressão internacional. Repare, a pressão internacional que este governo está a pôr em causa a soberania nacional. Repare, já estamos há 15 anos à espera. Há urgência em resolver este problema. Mas, quando for resolvido, vai-se dizer outra retórica, porque será por pressão e não por necessidade. Posso fazer uma pergunta ao Dr. Carlos? Ao engenheiro Carlos? Ao meu colega deputado? Diga, faça. Existe ou não, diga aos cabo-verdianos, se existe ou não, do parte do grupo de apoio orçamental, porque eu tive uma reunião com o grupo de apoio orçamental e tenho esta comunicação, se existe ou não 12 estudos pós 20 de março, encomendados pelo governo, sobre a situação do TACV, e esses 2 estudos do Banco Mundial colocam e propõem o cenário de liquidação faseada dos TACV ao governo. Existe ou não? E se existe ou não um deadline dado por este grupo, de até fevereiro, haver uma decisão? Não, o que eu sei que existe, que é público, é que o GAU, o Grupo de Apoio Orçamental, tem como recomendação ao governo de Cabo Verde resolver os problemas da TACV. Mas o governo é soberano, não pode haver, como sabe, nenhuma pressão nesse sentido. Mas o Grupo de Apoio Orçamental tem essa preocupação, porque, como ele disse, e dizem, e acho que estão bem, o Grupo Orçamental está bem, de que se nos apoiam para termos orçamento de Estado, se os deslizes que não é aceitável no país deles, eles também não podem, na minha opinião, vir apoiar Cabo Verde com recursos dos contribuintes dos europeus e dos outros que nos apoiam, para serem na ótica deles, mal empregos em Cabo Verde. Uma hora de conversa para fechar mesmo este espaço de opiniões fortes. Já vamos bem avançado em termos de horário. Queria registrar as vossas mensagens, Nuías e Carlos Monteiro. Mensagens de boas festas, de feliz ano para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu, antes de desejar as boas festas a todos que nos assistem aqui nas ilhas e na diáspora, eu gostaria de dizer que o ano 2016 foi o ano de todas as eleições, elegeu-se um novo governo com promessas muito interessantes e compromissos muito interessantes para o país, de mais emprego, de despartidarização da administração pública, de maior felicidade e de um crescimento robusto da nossa economia, com a pujança do setor privado. Assistimos 2 orçamentos de Estado já no Parlamento e os sucessivos anúncios de despedimentos, quer na Frescomar, quer na TACV, quer no Hospital Agostinho Neto, e greves na Eletra e noutros, mostram claramente ao que veio este governo. Não se sabe ao certo, não há crescimento a 7%, há despedimentos ao invés de criação de empregos na ordem dos 45 mil empregos ano, não há aumento salarial e as famílias vêm-se despedidas nas vésperas das eleições por instituições públicas e por empresas do setor público. Seja célere. Daí que, ainda que não houvesse motivos para que estejéssemos a comemorar, essa quadra é uma quadra de paz, de harmonia, e aproveito para desejar a todos continuação de festas felizes, boas entradas
e um ano 2017 próspero, que haja evolução no pensamento do nosso governo e o caminho seja realmente o caminho da felicidade. Nós, enquanto oposição, estaremos dando todo o suporte ao governo para criar as melhores condições de felicidade do povo cabo-verdiano. Muito obrigado. Boas festas, Feliz Natal e um próspero 2017. Muito obrigado. Carlos Monteiro, a sua vez, a sua mensagem de boas festas. Continuação de boas festas. Nós aqui, para terminar essa nossa conversa, julgo que foi uma conversa amena, dizer aos cabo-verdianos, para ter muita confiança, que a mudança só por si é uma oportunidade de renascer, rejuvenescer e de ter novas oportunidades. Este governo chegou agora, encontrou muita dificuldade em termos orçamentais. Obviamente que nesse pouco tempo é difícil resolver todos os problemas atuais em Cabo Verde, nomeadamente o que os mais afligem os cabo-verdianos, que é o desemprego e a insegurança, mas temos firme convicção que é o propósito deste governo e também do Sr. Primeiro-Ministro de combater essencialmente esses dois flagelos. Tivemos 2 orçamentos de Estado já. Um primeiro que foi um orçamento comprometido, que já não havia margem para grandes manobras do governo, uma vez que foi um orçamento para 4 meses, já estava todo comprometido, o orçamento de 2016, e veio haver um outro orçamento que é o de 2017. Nesse orçamento de 2017 há sinais claros positivos para as empresas, não somos nós a dizer, é próprio as câmaras de comércios e câmaras de turismo a dizer. Há sinais claros para pequenas empresas e há benefícios para um setor da sociedade que é muito discriminado, que é para as pessoas deficientes que agora vão conseguir ter o acesso à educação desde a pré-primária ao curso superior de forma gratuita. E nós tudo faremos para que 2017 seja um ano muito melhor para os cabo-verdianos. Mas a tarefa é árdua. Mas nós sabemos que temos um bom primeiro-ministro e vamos conseguir, com certeza. Obrigado por terem vindo a esta edição especial de Opiniões Fortes e um bom final do ano. Obrigado. Caro amigo transportador, fizemos assim esta edição especial de Opiniões Fortes, edição especial porque nesta quadra festiva do Natal e fim de ano conversámos com Nunes Silva e Carlos Monteiro. Assim que esteve do outro lado, grave a atenção dispensada. Boas festas. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.